but it ended up being terrifying. And the day we got home from WrestleMania, the next morning at 6 a.m. E se o seu lutador mais icônico, aquele que poderia entrar em um estádio e silenciar a multidão com um único olhar, encontrar seu último combate em uma calma via suburbana? Hoje, não estamos apenas falando sobre o reinado de 30 anos da lenda no ringue. Não, estamos olhando para os últimos momentos do próprio Deadman, um trágico acidente de carro que cortou sua história curtamente. Mark William Calaway, melhor conhecido em todo o mundo como The Undertaker, dominou a WWE com um legado inigualável de destruição em campeonatos, mas fora do holofote sua vida era tão complexa quanto qualquer cinturão de campeonato. Desde uma humilde criação em Houston até uma mansão luxuosa que poderia rivalizar com qualquer sonho de titã do wrestling, sua fortuna de 17 milhões de dólares mal arranha a superfície do império que ele construiu. Nesta reportagem exclusiva, vamos além das pirotecnias e mergulhar nos empreendimentos pessoais que mantiveram o Deadman vivo após o seu último sino tocar. Vamos explorar como a mesma força que fez os fãs tremerem dentro das arenas se tornou uma lenda viva com ativos de alto nível, e como uma colisão fatal em uma estrada tranquila trouxe seu império a um abrupto e desolador fim. Prepare-se para testemunhar a história não contada de por que a despedida do Undertaker não foi um final roteirizado, mas um verdadeiro e irrevogável adeus. Fique ligado, porque o que você está prestes a ver mudará a forma como você se lembra do Rei das Trevas para sempre. O Undertaker sempre foi uma figura envolta em mistério, uma sombra que se estende por todos os cantos da história do wrestling profissional. Por mais de 3 décadas, o nome Mark William Calaway, melhor conhecido ao mundo como Deadman, pairou sobre o quadrado, dominando a WWE com uma aura de morte e destino que poucos podiam igualar. No entanto, além do espetáculo, além do sangue e do suor do ringue, um mundo diferente se desdobra, um de luxo tranquilo e design deliberado. Para entender o homem por trás da máscara, para seguir o caminho que ele abriu de uma pequena cidade do Texas até uma mansão luxuosa em Barton Creek, é testemunhar uma vida que equilibra a lenda com uma elegância sutil do dia a dia. Nascido em 24 de março de 1965, em Houston, Texas, Calaway cresceu em uma família que valorizava o trabalho árduo e a perseverança. Ele era o mais novo de 5 irmãos, David, Michael, Paul e Timothy, cada um abrindo seu próprio caminho em uma vida que exigia dedicação. A perda de seu pai, Frank Compton Calaway, em 2003, e mais tarde seu irmão Timothy em 2020, lançou longas sombras sobre a casa dos Calaway, lembrando um jovem Mark da natureza frágil do mundo que ele eventualmente dominaria na arena. Desde tenra idade, os talentos atléticos de Calaway eram inconfundíveis. Ao frequentar a escola secundária Waltrip, ele se destacou em futebol e basquete, provando ser um atleta versátil capaz de comandar o campo e a quadra. Sua habilidade lhe rendeu uma bolsa de estudos para o Angelina College em Lufkin, Texas, onde ele continuou a aperfeiçoar suas habilidades. No entanto, foi a transição para Texas Wesleyan University em 1985 que realmente definiu o palco para seu futuro. Especializando-se em gerenciamento esportivo, ele jogou como centro para os Rams, um papel que aproveitou sua altura impressionante e presença física. Foi durante esses anos de faculdade que as sementes de um caminho profissional começaram a se desenvolver, seja como jogador, gerente ou talvez algo mais. No meio da década de 1980, Calaway se encontrou em uma encruzilhada. Ele teve a oportunidade de levar seus talentos atléticos para o exterior, talvez para jogar basquete profissional na Europa. O atrativo de uma carreira estável e previsível no esporte poderia tê-lo levado a um caminho mais convencional. Em vez disso, um impulso mais profundo, quase instintivo, em direção ao mundo da luta de performance o chamou. A decisão de abandonar a faculdade em 1986 foi um ponto de inflexão. Marcou o primeiro passo em um palco que eclipsaria qualquer carreira que ele pudesse ter imaginado. Sua estreia ocorreu em 26 de junho de 1987, com a World Class Championship Wrestling, onde ele adotou o apelido de Texas Red. Embora sua primeira passagem tenha sido breve, o impacto foi profundo, e a experiência lançou as bases para uma carreira que abrangeria continentes e décadas. Em 1988, ele se juntou à Continental Wrestling Association, experimentando com personagens como Master of Pain e The Punisher, nomes que sugeriam um futuro mais sombrio e formidável. A inclinação de Calaway por um personagem que pudesse comandar medo já estava se formando. O momento crucial na vida profissional de Calaway chegou em 1990, quando ele entrou na World Wrestling Federation, hoje conhecida como WWE, adotando um personagem mais refinado, embora ainda ameaçador. Embora ele inicialmente lutasse como um vilão padrão, foi a emergência de sua persona Deadman que se tornaria sua assinatura. Essa persona, uma mistura da inevitabilidade da morte e de uma vontade inquebrantável, não era apenas um truque. Ela se tornou uma filosofia que influenciaria cada uma de suas lutas,
cada interação com os fãs e a própria forma como a WWE construía suas narrativas em torno dele. A carreira de luta de Calaway é uma tapeçaria de rivalidades inesquecíveis, narrativas dramáticas e genialidade na criação de lutas. Desde o poder bruto de Stone Cold Steve Austin até a graça acrobática de Shawn Michaels, Calaway se envolveu com os principais nomes do negócio. Sua sequência de vitórias no WrestleMania, uma sequência de 21 vitórias, se tornou uma lenda por direito próprio, uma cadeia inquebrantável de domínio que parecia quase mítica. A primeira derrota na sequência em 2014, após 21 vitórias consecutivas, foi um momento de despedida e triunfo ao mesmo tempo. Marcou o culminar de uma era e o início de um novo capítulo. O legado de The Undertaker se estende muito além de seus feitos dentro do ringue. Ele se reinventou a cada geração de fãs, sempre permanecendo fiel ao arquétipo do homem morto, enquanto se adaptava às mudanças dos tempos. Seja a entrada dramática, o finalizador assustador final Jugman ou a partida de casque característica, a persona de Calaway era um mito em evolução que permanecia consistente. Jornalistas e analistas ali que elogiaram o personagem como talvez o maior na história da luta, comparando-o a uma relíquia reverenciada que transcende a natureza efêmera do entretenimento. Após uma carreira lendária, Calaway se aposentou da competição ativa, uma decisão que não apagou sua presença, mas sim amplificou sua lenda. No entanto, a aposentadoria não significou o fim da atenção meticulosa de Calaway ao detalhe ou de seu desejo por conforto. Em vez disso, abriu uma porta para um mundo de espaços de vida cuidadosamente projetados e uma vida que refletia seus gostos pessoais. Ele e sua esposa, que estiveram ao seu lado ao longo de tudo, escolheram uma casa em Austin, Texas, uma residência que encarna o luxo moderno e a opulência discreta. Esta mansão de Austin, situada ao longo da prestigiosa Mara Drive, em Barton Creek, foi um santuário que combinou o estilo de vida relaxado do Texas com um design refinado e de ponta. Com um preço de quase $3,9 milhões, é mais do que uma casa. É um testemunho do equilíbrio entre função e estética que Calaway valoriza. A casa tem 4 quartos amplos, cada um com um banheiro privado e completo, garantindo privacidade e conforto para membros da família e convidados. Um estudo dedicado, equipado com bar molhado e bancadas de mármore de alta qualidade, serve como um espaço versátil para relaxamento e entretenimento. No coração da residência está uma cozinha gourmet de ponta, o epítome do design e funcionalidade culinária. Armários personalizados, eletrodomésticos Wolf e Sub-Zero de alta qualidade e fixtures de plumbagem Berto Premium combinam para criar um espaço que é tão visualmente deslumbrante quanto prático. As vigas de Fir Douglas expostas, pisos de carvalho branco europeu e assentos de mármore sutis proporcionam uma atmosfera quente e convidativa que está em contraste marcante com a personalidade fria e austera que Calaway exibiu no ringue. Segurança e tecnologia são integradas de forma transparente em toda a propriedade, refletindo a compreensão de Calaway de que o mundo se tornou cada vez mais interconectado, mas vulnerável. Um sistema de câmeras onipresente, Wi-Fi integrado e controles de automação Lutron permitem que os residentes gerenciem iluminação, temperatura e ambiente com um toque simples. Persianas motorizadas e uma estação de carregamento de 220 volts para veículos elétricos sublinham um compromisso com a privacidade e a sustentabilidade. Além do interior, os terrenos são igualmente impressionantes. Gramados verdes luxuriantes enquadram uma vista de campo de golfe imaculada, enquanto uma piscina cintilante oferece uma fuga serena do calor do Texas. A garagem para 2 carros, com piso de epóxi e uma estação de carregamento dedicada, é projetada para durabilidade e conveniência, garantindo que até os veículos mais valiosos de Calaway permaneçam protegidos e acessíveis. A jornada de Calaway para esta propriedade de Austin não começou aqui. Mais cedo em sua carreira, ele possuía uma mansão mediterrânea magnífica no bairro de Westlake, uma expansão de 6.000 pés quadrados que atesta a mistura de charme do velho mundo e luxo moderno. As propriedades da mansão com grades de pedra calcária esculpidas à mão, telhas de argila italiana e 3 lareiras grandiosas exemplificavam uma elegância temporal que era ao mesmo tempo grandiosa e convidativa. Um banheiro inspirado em spa no valor de $100,000 na suíte principal, uma sala de charutos discreta com entrada por impressão digital e uma suíte para convidados totalmente equipada sublinhavam o nível de detalhe e personalização que Calaway traz para o seu entorno. A venda desta propriedade por $4,1 milhões marcou uma transição para um novo capítulo, mas seu legado permanece como um reflexo do gosto refinado de Calaway. A influência do Undertaker permeou não apenas eventos de grande porte como o WrestleMania, mas também a trama semanal da programação da WWE. Sua luta contra Stone Cold Steve Austin em 28 de junho de 1999 atraiu um tempo de antena de televisão impressionante de 12 minutos, tornando-se um dos momentos mais icônicos transmitidos na história da luta livre.
Seu encontro Hell in a Cell com Triple H no WrestleMania 28, que ganhou os prêmios de luta do ano da PWI, permanece como um padrão para a narrativa no entretenimento esportivo. Através de cada reinado de campeonato, cada defesa de campeonato, a presença de Calaway foi um lembrete constante de uma narrativa mais profunda, uma que transcendia o combate físico e falava sobre a fascinação humana com a mortalidade, o destino e a resiliência. O homem por trás da máscara, outrora um estudante em uma pequena cidade do Texas, criou uma vida que equilibra a presença mítica pública com a vida privada refinada. Sua jornada de um jogador de basquete bolsista para uma lenda da morte e do destino, e finalmente para um curador de casas de alto padrão e confortos modernos, ilustra um compromisso com a excelência em todas as áreas. Para fãs e críticos, o Undertaker permanece como uma figura cujo legado perdura não apenas nos livros de recordes, mas também nos espaços silenciosos que ele habita, espaços que refletem sua atenção meticulosa ao detalhe, sua apreciação pela elegância temporal e uma dedicação inabalável à sua arte. O nome do Undertaker se tornou sinônimo de lenda, um nome que evoca imagens de portões de cemitério, passos tunderosos e uma aura de triunfo inevitável. No entanto, sob o aço e o fogo do quadrado, jaz um homem cuja influência se estende muito além das paredes da arena. À medida que os fãs lembram de seus últimos triunfos e dos ecos persistentes de sua entrada icônica, um novo capítulo se desdobra, um que traz sua carreira lendária a um fechamento e mostra a amplitude de uma vida vivida em múltiplos palcos. No reino da luta livre profissional, a carreira de Mark Calaway é uma tapeçaria tecida com triunfos que transcendem a medição comum. Os números falam por si, seu recorde de 42 reinados de campeonato permanece inigualado, cada título refletindo um capítulo em uma saga épica que se estendeu por décadas. Esses títulos não são apenas troféus, são marcos gravados na história do esporte, culminando em um total de 62 vitórias de campeonato individuais, uma cifra que nenhum outro lutador se aproximou. Cada título, cada cinturão, era uma encarnação do espírito incansável que Calaway cultivou e projetou nos corações dos fãs em todo o mundo. Embora os louvores sejam impressionantes, eles coexistem com momentos que desafiaram a essência mesma de sua personalidade. O final dos anos 2000 viu a carreira do Undertaker testada por uma série inesperada de reveses. A série de acidentes de carro que mais tarde se desenrolou, embora em grande parte mantida em privacidade, serviu como um lembrete de que a vida de uma lenda não está confinada a um ringue. A frenesi midiática que se seguiu a cada incidente foi um reflexo de como profundamente a presença de Calaway ressoava com o público. Os fãs assistiram, com a respiração contida, à medida que os títulos apareciam, registrando uma série de infortúnios que, para muitos, foram um contraste marcante com a invencibilidade que ele projetava durante sua entrada. A narrativa de uma figura que desafiou as probabilidades, mas ainda permanece humana, se desenrolou diante dos olhos do público. A jornada de Calaway em direção ao campeonato começou em um momento em que o cenário da WWE era ferozmente competitivo. Sua chegada em 1991, marcada por uma entrada arrepiante, imediatamente o lançou no centro das atenções. Sua primeira vitória no campeonato no Survivor Series do mesmo ano seria lembrada como o início de uma era sem precedentes de domínio. Ao longo de seus reinados, Calaway exibiria uma combinação única de estoicismo e ferocidade, atraindo os fãs para um mundo onde o sobrenatural parecia tangível. Seus movimentos de assinatura, desde o devastador Tombstone Piledriver até o arrepiante Black Hole Slam, se tornaram icônicos, cimentando-o como um lutador cujo estilo era tanto uma performance quanto um teste de habilidade física. O caminho para a grandeza não foi uma jornada solitária. Calaway, ao lado de um grupo de aliados de bastidores conhecidos como a Bone Street Crew, cultivou uma irmandade construída sobre respeito mútuo. Esse grupo, consistindo de veteranos como Yokozuna, Charles Urai, The Godfather e outros, fomentou um senso de camaradagem que se estendia além do show. Cada membro da Bone Street Crew carregava as iniciais BS, um emblema de unidade e irmandade, tatuadas em seus corpos, um testemunho vivo do respeito compartilhado que moldou a dinâmica de bastidores. A influência do grupo era palpável, afetando decisões de booking, histórias e a própria direção criativa da WWE. No entanto, à medida que os anos progrediram, a jornada de Calaway encontrou desafios que testaram sua resiliência. Os anos 2000 trouxeram uma série de controvérsias que questionaram a autenticidade de sua narrativa no ringue. Críticas de comentaristas como Dave Meltzer destacaram inconsistências percebidas, especialmente após a participação de Calaway em rivalidades de alto perfil, como a saga do DDP. As observações de Meltzer se estenderam além do ringue de luta, tocando em nuances políticas que foram tecidas na vida de Calaway. Em 2020, ele expressou publicamente seu apoio ao movimento Blue Lives Matter, uma posição que atraiu tanto admiração quanto escrutínio de fãs de todo o espectro.
A entrelaçamento de suas posições públicas com seu personagem no ringue foi uma dinâmica que adicionou profundidade à já complexa narrativa. À medida que a carreira do Undertaker entrava em seu crepúsculo, o legado de Calaway começou a se deslocar para empreendimentos além da luta livre. Sua parceria com o investidor imobiliário Scott Everhart deu à luz ao Caart, um prédio comercial em Loveland, Colorado, que simbolizava seu talento empresarial. O projeto, concluído em 2007, não foi apenas um testemunho de seu senso de negócios, mas também uma representação tangível da natureza multifacetada de sua vida. Além disso, a paixão de Calaway pelo bem-estar animal levou à criação dos Compton Calaway Save the Animals Fund, que opera dentro do Texas A&M College of Veterinary Medicine. A missão da fundação de fornecer tratamentos que salvam vidas para cães grandes destaca um lado mais suave do homem por trás da máscara sinistra. Em paralelo, as buscas cinematográficas de Calaway ofereceram aos fãs um vislumbre de um diferente aspecto de sua personalidade. Seus papéis em produções como Subway e Sisters of the Sea, embora menos conhecidos, mostraram um desejo de transcender o mundo da luta livre. Até mesmo sua aparição no filme de 1993 Subway forneceu um lembrete sutil de que o alcance do Undertaker se estendia ao entretenimento mainstream. Esses empreendimentos reforçaram ainda mais a complexidade de sua imagem pública, uma imagem que se situa entre o mito e a realidade. Enquanto isso, os compromissos políticos se tornaram cada vez mais proeminentes. O uso do tema de entrada de Calaway Bell Tolls em um comício de Donald Trump em 2024 atraiu significativa atenção, com o público questionando se ele aprovava a apropriação da música. O evento foi um ponto de inflexão, refletindo a penetração cultural da personalidade do Undertaker. Embora nenhum comunicado oficial tenha sido divulgado, a associação entre a música-tema e a mensagem política destacou como a iconografia da luta livre poderia ser utilizada além de seu contexto original. O endosso subsequente de Calaway a Trump para a reeleição em 2024 ilustrou ainda mais a interseção da cultura pop e da política, destacando sua disposição em se engajar no discurso nacional. A vida pessoal do Undertaker, entretanto, pinta um retrato de um homem navegando no delicado equilíbrio entre a vida privada e pública. Seus casamentos, com Jodlyn, Sarah Frank e Michelle Moll, ofereceram vislumbres nas dimensões evolutivas de sua vida familiar. Cada união trouxe consigo filhos que compartilharam na jornada. A adoção de um filho com Michelle Moll e a parceria de baixo perfil, mas firme, que persiste desde 2010, refletem um compromisso com a família e os valores compartilhados. A presença de Calaway nas mídias sociais, embora mínima, cimenta ainda mais a imagem de um homem que, apesar de ser uma figura pública, escolhe preservar uma semelhança de privacidade. A narrativa do Undertaker, embora imersa em vitórias grandiosas e realizações recordes, é entrelaçada com momentos que destacam a vulnerabilidade. Das lesões sofridas durante um acidente de carro em 2000, um incidente que o deixou com uma perna estilhaçada, as demandas físicas da luta livre que o levaram ao limite do esgotamento, cada revés reafirma o aspecto humano de sua lenda. A resposta do público a esses incidentes, cheia de simpatia, admiração e desejo de uma compreensão mais profunda, realça o vínculo entre uma personalidade mítica e o público que torce por ele. Esses incidentes, embora trágicos no momento, se tornaram parte da trama que os fãs seguem há quase 3 décadas. A capacidade de Calaway de navegar pelo equilíbrio intricado entre persona e realidade é exemplificada por sua presença inabalável na WWE e seu compromisso contínuo com causas que lhe importavam pessoalmente. À medida que enfrentou controvérsias e escrutínio público, ele permaneceu firme, transformando cada desafio em uma oportunidade para crescer. A jornada do Undertaker, de um lutador solitário a uma figura pública multifacetada, é um testemunho da resiliência que define seu legado. Refletindo sobre as contribuições de Calaway, não se pode ignorar o impacto de seus feitos de campeonato. Desde sua primeira vitória no título até sua última, cada reinado de campeonato foi um testemunho da natureza inabalável de um homem que se recusou a deixar a derrota ditar sua narrativa. Seus 42 reinados de campeonato, uma realização que eclipsa seus pares, permaneceram um lembrete constante da magnitude de sua influência. Essas vitórias não foram eventos isolados, elas formaram um contínuo de triunfos que os fãs celebraram por décadas. Além disso, as incursões de Calaway em imóveis, bem-estar animal e entretenimento refletem uma diversificação deliberada. Esses empreendimentos ilustram uma visão mais ampla que transcende as fronteiras da luta livre, uma visão que enfatizou seu compromisso com causas que lhe importavam profundamente. Cada projeto, seja o prédio comercial Caart ou os Compton Calaway Save the Animals Fund, simbolizou um novo capítulo, que ecoou o espírito de resiliência que definia sua persona no ringue. O engajamento político também desempenhou um papel fundamental em moldar a narrativa de Calaway. A apropriação de Bell Tolls em comícios políticos,
particularmente no comício de Trump em 2024, lembrou aos fãs como uma personalidade icônica poderia influenciar a consciência pública. O endosso de Calavai a líderes políticos nacionais enfatizou ainda mais como figuras da cultura pop poderiam pontuar os mundos do entretenimento e da política. Essa interconexão de reinos adicionou camadas ao homem por trás da máscara, ilustrando como sua presença permeou além da arena da WWE. Ao considerar as relações pessoais de Calavai, a evolução do casamento inicial à sua dinâmica familiar atual realça um desejo duradouro de manter um senso de equilíbrio. Os laços formados com suas esposas, por meio de filhos e valores compartilhados, destacam o lado humano da história do Undertaker. Sua escolha de preservar a privacidade em meio a uma vida pública fala sobre a importância de limites, mesmo para um homem cuja personalidade ocupa o centro das atenções. O legado do Undertaker permanece como um de admiração e respeito. O recorde de mais reinados como campeão permanece como um testemunho indelével de seu impacto no mundo da luta livre. Sua influência sobre os fãs, por meio de movimentos icônicos e histórias memoráveis, continua a reverberar. No entanto, a história não termina com um único feito. Ela continua como uma narrativa de um homem que, enquanto imortalizado no coração de milhões, permanece vulnerável às reviravoltas imprevisíveis da vida. À medida que a comunidade observa, lembra e reflete sobre a jornada, o legado do Undertaker perdura, inspirando gerações futuras e nos lembrando de que as maiores histórias muitas vezes entrelaçam triunfo e humanidade. O legado do Undertaker permanece como um de admiração e respeito. O recorde de mais reinados como campeão permanece como um testemunho indelével de seu impacto no mundo da luta livre. Sua influência sobre os fãs, por meio de movimentos icônicos e histórias memoráveis, continua a reverberar. No entanto, a história não termina com um único feito. Ela continua como uma narrativa de um homem que, enquanto imortalizado no coração de milhões, permanece vulnerável às reviravoltas imprevisíveis da vida. À medida que a comunidade observa, lembra e reflete sobre a jornada, o legado do Undertaker perdura, inspirando gerações futuras e nos lembrando de que as maiores histórias muitas vezes entrelaçam triunfo e humanidade.